Está no ar a série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026. E nesse vídeo vamos falar sobre o Catar. Quer saber como joga, quem são os principais jogadores, provável time, quem é o treinador, como foi o ciclo, pontos fortes, pontos fracos, até onde pode ir a seleção Qatari. Tudo isso você vai ficar sabendo a partir de agora. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, o lugar para você ficar informado sobre a Copa do Mundo de 2026. Peço o seu like, peço a sua inscrição e, claro, que você assista ao vídeo e deixe a sua opinião no final. Bom, vamos falar então sobre a sede da Copa anterior, né, de 2022, o Catar, um país que tem 3 milhões de habitantes e uma grande parcela de imigrantes, né? Então é uma população local muito restrita, é um país muito pequenininho, tanto que a Copa do Mundo lá parecia uma Olimpíada, né? Participações em Copas, essa será a segunda. Em 2022, o Catar pegou um grupo bem difícil, né, com Holanda, Senegal e Equador, e acabou saindo na primeira fase. Vamos ao ciclo 22-26, a gente está falando do bicampeão asiático, né? O Catar foi campeão da Copa da Ásia, que é o equivalente à Copa América e Eurocopa lá deles, em 2019 ganhando a final do Japão, e em 2023, sediando a competição, foi campeão também, vencendo Palestina nas oitavas, Uzbequistão nos pênaltis nas quartas, Irã na semifinal, um jogo histórico, né, para o Catar, e também vencendo na final a Jordânia. Nas eliminatórias para a Copa, o Catar não foi bem, né? Estava no grupo que tinha um monte de gente que está na Copa aí, né? Que tinha o Irã, o grupo que tinha o Uzbequistão e que tinha também os Emirados Árabes, que está na fila aí caso o Irã desista, né? O Catar teve no total, somando as duas fases, 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Na repescagem foi um triangular que o Catar sediou, meio sem motivo, a FIFA decidiu dar ali a sede para o Catar e para a Arábia Saudita, né? E aí o Catar sediou o triangular, empatou com o Oman no primeiro jogo e venceu os Emirados Árabes no jogo decisivo, se classificando para a Copa do Mundo. Na Copa Árabe da FIFA, né, que aconteceu aí no finalzinho aí de 2025, um pouquinho antes da Copa Africana de Nações, o Catar caiu na fase de grupos, foi eliminado aí, perdeu para a Palestina, perdeu da Tunísia, um time quase completo, mas com alguns desfalques, o Catar acabou caindo na fase de grupos. O Catar disputou a Copa Ouro da CONCACAF em 2023, ganhou do México na primeira fase, mas aí acabou sendo eliminado pelo Panamá, tomou uma goleada do Panamá de 4-0 nas quartas de final. Aí temos a Copa do Golfo, né, que é o torneio regional ali das seleções, é diferente da Copa Árabe, cabe um vídeo, depois da Copa a gente explica essas competições aí com mais calma, né? Em alguns contextos aqui a gente vê competições que não estamos acostumados, né? Mas na Copa do Golfo, que acontece aí de 2 em 2 anos, semifinal em 2023 para o Catar e caiu na fase de grupos em 2025. Nos amistosos, o Catar teve 14 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Bom, falando de treinador, mais um espanhol na vida da seleção do Catar, né? A seleção Catar tem essa identidade de trazer técnicos espanhóis para tentar trazer esse estilo de jogo, né? O Félix Sánchez foi aí um grande mentor do futebol do Catar como técnico, e agora um técnico famoso, né? O Julen Lopetegui. Ele chegou quando a vaca estava indo para o brejo, né? Ele chegou aí no finalzinho das eliminatórias, ali em 2025, teve uma estreia muito animadora, né? Na penúltima rodada, uma vitória contra o Irã. O Irã teve um jogador expulso no começo do primeiro tempo, então facilitou um pouco o caminho para a vitória por 1-0, mas ganhou do Irã, que foi o líder do grupo. Mas daí no jogo seguinte tomou uma traulitada do Uzbequistão na última rodada, né? O retrospecto do Lopetegui: 10 jogos no comando da seleção do Catar, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E aí teve amistoso com o clube nesse caminho, né? Teve uma vitória sobre o Metalist da Ucrânia, uma goleada sofrida para a Udinese da Itália por 3-0. Teve uma goleada
sofrida para a Rússia por 4-1. Teve aí alguns amistosos, teve derrota para o Líbano, então teve alguns resultados muito decepcionantes nesse caminho, mas o Lopetegui conseguiu o que ele está sendo pago para isso, né? Que foi levar o Qatar para a Copa do Mundo na hora que valeu mesmo. Ele ganhou dos Emirados Árabes no jogo decisivo e classificou. E o Lopetegui, a gente não pode passar por ele sem lembrar da história dele, né? Ele foi muito vitorioso, ele ganhou 2 títulos europeus de base com a Espanha, o Sub-19 e o Sub-21, né? Então ele era o técnico promissor da Espanha, substituiu o Vicente Del Bosque na seleção em 2026, só que aí ele cometeu um erro de carreira que está pagando até hoje, né? Ele estava com a seleção da Espanha, um excelente trabalho, a Espanha chegava muito forte para a Copa de 2018, mas surgiu uma proposta do Real Madrid, ele resolveu aceitar. Não sei como é que estava a questão política de Real Madrid com a Federação Espanhola na época, mas a Federação Espanhola não perdoou ele ter acertado com o Real Madrid às vésperas da Copa do Mundo, e ele foi demitido, né, substituído pelo Hierro nas vésperas da Copa de 2018. E aí ele até ganhou uma Liga Europa com o Sevilha depois, mas a carreira dele está muito longe do que se esperava naquele momento. Vamos ver como é que vai ser a Copa com o Qatar. Bom, agora falando de destaques, não tem como, né? Quando a gente fala de destaque do Qatar, para quem acompanha um pouquinho, né, o futebol alternativo, pensa nessas duas figuras na hora, né? O Akram Afifi é aquele típico jogador que é o destaque de uma seleção, né? De uma seleção pequena. E ele é o grande destaque do Qatar atualmente, não tem como. E é o cara que chama a responsabilidade. No título da Copa da Ásia, que a gente está vendo ele aí com o troféuzinho na mão de melhor jogador da competição, em 7 jogos ele teve 8 gols e 3 assistências, 11 participações em gols. Foi assim uma atuação incrível dele conduzindo ao título, e agora também na condução da vaga para a Copa do Mundo ele foi muito importante. O jogo contra os Emirados Árabes é um épico do Akram Afifi. Ele foi o melhor jogador em campo, ele decidiu, deu as 2 assistências para os gols, e ainda ele fez uma função de meia pela esquerda que era quase um ala, então ele voltava muito para defender, ele foi muito importante defensivamente. Então assim, foi um jogo que o Akram Afifi chamou para ele. E é muito legal você ver um cara que é o cara da seleção, e conforme o jogo vai ficando difícil, ele vai buscando aparecer, ele aparece para o jogo, ele tenta decidir. Então assim, o Akram Afifi é um cara muito especial para o futebol do Qatar, merece aí ter bons momentos, de repente ter gol, ter assistência na Copa do Mundo, porque realmente é a grande marca dessa seleção do Qatar. E assim, joga de meia pela esquerda, joga de meia pela direita, joga de meia centralizado, de falso 9, faz de tudo. É um jogador realmente muito especial nesse contexto, né? Assim como o Almoez Ali, o maior artilheiro da história da seleção do Qatar, com 60 gols, ambos têm 29 anos, né? E o Almoez Ali é o cara que pode jogar de segundo atacante ou de centroavante, é também um cara que faz gols importantes, gols decisivos, né? Na final da Copa da Ásia de 2019 ele fez um gol de meia bicicleta contra o Japão, que foi histórico, né? Então realmente é um grande jogador, passa muito por essa dupla o que o Qatar vai conseguir produzir ofensivamente na competição. Eu trago também um cara que talvez nem entre ou entre pouco, né, mas eu acho muito importante citar, porque ele é a experiência e ele é todo o símbolo desse Qatar, que hoje é bicampeão asiático, e é um time que vai para a sua segunda Copa do Mundo, que é o Hassan Al-Hay, dos 35 anos, foi aí o grande nome desse time por muito tempo, e é o jogador com mais jogos na história do Qatar, com 187 partidas. Vai ser um cara que vai estar do banco, passando experiência, e ele é do Al-Sadd, né? Ele é banco lá do Roberto Firmino no Al-Sadd do Qatar. Aliás, o Al-Sadd do Qatar, que está vivendo um estado de graça, né? Eliminou o Al-Hilal na Copa dos Campeões da Ásia, o Hilal de Benzema e companhia, né? Com a Akram Afifi sendo decisivo, sendo importante. Então, é muito importante destacar todo esse momento que o futebol do Qatar vive de crescimento, e o Hassan Al-Hay é quem ajudou muito a pavimentar tudo isso.
e vai estar nesse elenco da Copa. Agora vamos trazer a história do Edmilson Júnior, né? Que ele é filho do ex-jogador brasileiro Edmilson, que quando jogava na Bélgica, né, teve o seu filho Edmilson Júnior, e aí ele nasceu na Bélgica, jogou aí em alguns times da Bélgica. Quando se transferiu para o Catar, veio o convite para se naturalizar catari, e ele aceitou, atuando pela seleção. O Edmilson Júnior é um jogador muito voluntarioso no meio campo, pode jogar de volante, pode jogar aberto ali pelo lado direito, é um jogador que dá volume, que dá roubada de bola, que dá pressão ali para ajudar na defesa. E a seleção do Catar tem um brasileiro naturalizado também, né? O Lucas Mendes, zagueiro, ex-Coritiba, ele é zagueiro reserva da seleção do Catar. A gente pode ver ele entrando nos jogos aí na Copa do Mundo. O torcedor do Coritiba vai lembrar dele. E falando em jogador experiente, jogador importante, jogador polivalente, não podemos deixar de falar de Pedro Miguel, português naturalizado catari, né? Mesma coisa, jogou a carreira em Portugal, aí teve o convite, foi para o Catar em 2018 e se naturalizou e agora defende a seleção catari. Muito tempo ele foi o lateral direito da seleção, né? Ele até joga de lateral direito em alguns jogos importantes, como na vitória contra o Irã, ele foi lateral direito, mas o Lopetegui está começando a usar, nos últimos jogos, o Pedro Miguel como um zagueiro, até por conta da idade, né, da vitalidade, e ele é um cara muito bom de bola parada, bola aérea, né, tanto que ele faz gols decisivos, ele fez o segundo gol contra o Emirados Árabes, que deu a vaga para a Copa. Então ele é uma surpresa na bola aérea, e ele é um cara muito importante defensivamente na bola aérea também, por isso que foi recuado aí para ser zagueiro. E para completar como destaque, eu trago o Meshawai Sabarchan, que é o goleiro titular da seleção do Catar, né? Goleiro importante, né? Que pegou pênalti decisivo aí na Copa da Ásia, e que o Catar aposta muito para poder tomar menos gols na Copa. Agora, a curiosidade maior é que ele é irmão do Mutas Barchan. Você que acompanha a Olimpíada vai lembrar da Olimpíada de Tóquio de 2020, que o Barchan foi campeão olímpico no salto em altura e dividiu lá com o Gianmarco Tambelli, o italiano, a medalha de ouro, né, que eles empataram, né, foi uma cena histórica, né, irmão do goleiro da seleção do Catar. Bom, vamos para o nosso campinho agora. Al-Barchan, goleiro, o Aloui, lateral pela direita, né? Como eu disse, o Pedro Miguel virou zagueiro, fazendo dupla com o Kouki, e o Al-Brak disputando aí, né, com o Ahmed, essa vaga de lateral esquerdo. O Ahmed vinha jogando direto no começo da era Lopetegui, mas aí na reta final o Al-Brak ganhou essa posição com o Ahmed no banco. Vamos ver como é que vai ser na Copa, né? O pré-Copa pode ser que mude essa disputa. A dupla de volantes é muito consolidada, é o Modibo e o Boudiaf. O Modibo, eu lembro de ter visto ele pela primeira vez com atenção, assim, né? Depois da Copa da Ásia, obviamente, no jogo contra o Brasil, quando ele jogou muito bem, né? Interceptou passes no meio, né? Então é um cara que está há muito tempo, aquele jogo foi em 2019. E o Boudiaf, ao contrário do Modibo, que é um cara mais de roubada de bola, ele é um cara da bola longa. Uma das principais jogadas do Catar em contra-ataque é o Boudiaf tentar encontrar o Akan, Afif ou o Ganerri em velocidade na bola longa, né? Acho que junto com os cruzamentos do Afif para o Pedro Miguel no segundo pau, são as principais jogadas da seleção do Catar. Bom, e aí mais à frente, eu acho que vai ser mais ou menos a formação do jogo contra o Irã, tá? Com o Edmilson Júnior aberto pela direita, o Ganerri pela esquerda, o Afif por dentro, com a Moez ali mais à frente. Por quê? Porque no jogo contra os Emirados Árabes foi um esquema com duas linhas de 4 com o Afif aberto pela esquerda. Se você joga o Afif aberto pela esquerda e dois jogadores na frente, você faz com que ele tenha que ajudar o lateral esquerdo e você vai enfrentar 3 seleções que são melhores que a sua. O Catar vai ter que se defender muito. Você vai sacrificar muito defensivamente o Akram Afif fazendo isso e acho que seria muito ruim. Eu acredito que o Lopetegui vai deixar o Afif mais potencializado para agir com bola. Então vai deixar nessa posição de meia, até porque o Afif cai dos dois lados. Você deixando ele de meia, centralizado, ele pode flutuar muito mais pelo campo, né? Você faz o seu melhor jogador render mais. E aí o Ganerri vai ter que ter pulmão aí para fazer esse corredor, né? Assim como o Edmilson Júnior do outro lado. Pode ser que jogue um centroavante?
Pode ser. Eu acho que na Copa do Mundo ele vai guardar os centroavantes para o banco, mas o Almanari, ele pode ser aí também titular. Ele foi titular em alguns jogos com o Lopetegui, mas ele não tem gol pela seleção, né? E ele tem poucos gols também pelo Aldo Rail. Então eu não acredito que vai ser ele, não. E tem a expectativa da volta do Montari. O Montari foi o cara que fez o primeiro gol da seleção do Catar em Copas do Mundo, o gol contra a Senegal, mas ele não joga desde novembro. Não sei se ele vai ter condições de estar pelo menos no banco na Copa do Mundo. Bom, vamos aos prints agora, para tentar entender um pouco mais desse time. Aqui uma falha defensiva clara, entre várias que o Catar tem. Uma seleção que se fecha muito mal, comete muitos erros defensivos, né? Aqui está o lance de um gol do Uzbequistão na vitória por 3-0 contra o Catar. Repara como a pressão está frouxa. O Catar não consegue pressionar forte, ele pressiona em bloco médio. Só que o Lopetegui compacta a defesa. Para fazer isso, tem que ser muito bem treinado, e o Catar não tem essa capacidade, os jogadores não têm essa capacidade de compactar sem morder o portador da bola. Aí o que acontece? Vem o lançamento, a linha está alta, e aí o jogador que está ali em projeção, que você vê no vídeo do Uzbequistão, ele vai ganhar na corrida, vai sair em velocidade e vai fazer o gol. E esse é um grande problema do Catar em vários lances, de vários gols que a seleção sofreu, essa falha defensiva e essa falta de pressão. Era melhor se recuar mais, se defender melhor do que tomar esses lançamentos em velocidade, que, olha, acontece demais. Agora, a gente vai olhar um lance do Catar se defendendo, né, para mostrar um pouco de como o time vira linha de 5, sempre que está aí sem a posse de bola. Nesse jogo, o Akram Afif estava jogando aberto. Olha só o que acontece. Bem embaixo aqui no vídeo, você vê o camisa 11 e o Akram Afif fechando a última linha de 5. Então, eu acho que na Copa não pode ser ele a fazer isso, né? Senão ele vai chegar com língua de fora já no intervalo, né? Mas é interessante ver como o Catar sempre vira a linha de 5 quando está se defendendo. E agora eu vou trazer um momento positivo do Catar com bola, né? Olha só como ter o Akram Afif flutuando é importante. Esse é o lance da expulsão. Foi uma expulsão provocada por um bom momento tático do Catar, né? Por isso que o Irã teve um jogador expulso. O Akram Afif, ele estava como meia flutuando. Repare como ele está do lado da placa azul de publicidade, lá na ponta direita. Ele flutua para o lado direito e ele gera uma superioridade ali. O que acontece? Ele vai receber o passe nesse lance, ele vai ultrapassar, e para evitar que ele receba o passe livre pela ponta direita, o jogador do Irã vai dar a machadada, faz a falta e é expulso. Então, assim, essa flutuação do Afif pode gerar superioridade pelos lados para fazer o Catar ter uma opção de contra-ataque. Por isso que eu acho muito importante. Sobre as possibilidades na Copa do Mundo, eu acho que o Catar luta para fazer gols, para não tomar placares elásticos e para pontuar. Tá? Pode acontecer de ganhar jogo, de classificar? Pode. O futebol está aí para todo mundo. Mas eu acho que, a priori, é um sonho distante. O Catar domina ali as Copas da Ásia, ganha 2 Copas da Ásia, sendo copeiro em jogos parelhos, jogos equilibrados, todo o mérito para isso. Mas fora do continente, onde ele vai ter que ser mais defensivo, eu acho complicado. O Catar comete muitos erros defensivos de posicionamento, de noções, de acompanhar jogador, e aí armadilhas básicas de movimentação acabam gerando gols contra o Catar. Se vocês tiverem curiosidade, depois desse vídeo, procurem aqui no YouTube os highlights de Rússia 4, Catar 1, que aconteceu ano passado. Vocês vão ver, assim, movimentações básicas da Rússia que geram gols, que geram lances de perigo, que, assim, uma seleção um pouco mais organizada defensivamente não tomaria. E eu não estou nem colocando culpa no Lopetegui. O Lopetegui é um treinador bom. A questão é a qualidade, a noção e o intercâmbio, a experiência dos jogadores mesmo, de poder estar nesse nível de enfrentamento. Então, assim, Suíça o primeiro jogo na Copa, Canadá, time da casa o segundo, e a Bósnia o terceiro. É difícil para o Catar, mas vamos ver o que eles vão conseguir. Como retrospecto histórico, é interessante que eles jogaram uma vez com a Suíça na história e ganharam, jogaram 2 vezes com a Bósnia, ganharam uma e empataram outra. De repente, pode ser
que dê bom para o Catar. Vamos aguardar a Copa do Mundo, certo? Tem mais vídeo aqui já no canal para vocês acompanharem, para vocês marcarem, e amanhã tem mais uma seleção aqui.